Um dos principais sonhos de consumo da população brasileira é ter um carro. E por quê? Para não depender dos ônibus lotados, caros e ineficientes da maioria das cidades do país. E o metrô é mais raro ainda. Apenas 5% da população tem acesso a esse tipo de transporte. E onde tem, é caro. A mobilidade urbana é o tema do programa de hoje. A partir de agora, vamos começar a tratar, aqui na Agenda Econômica, de alguns temas fundamentais em política pública de Estado e que deverão ser alvo de atenção dos futuros governantes do país. Começamos mostrando a proposta dos empresários do setor de transporte sobre trilhos, apresentada aos candidatos à presidência da República. Quem nos apresenta essa proposta é a superintendente da ANP Trilhos, Roberta Marquesi. Roberta, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigada, eu agradeço muito o convite. Então, para a gente começar, a mobilidade urbana é um tema que sempre preocupou a população, mas que nunca foi muito motivo de ocupação dos governantes, né? Não se falava muito nisso. Mas os últimos acontecimentos do início do ano no país, a questão da greve dos motoristas de caminhão, as movimentações de 2013, na verdade, de 2013 para cá, o tema ganhou corpo. Vocês formularam uma proposta, né? E essa proposta de vocês, a partir dos dados, ela mostra que a gente tem muito o que fazer, o que avançar ainda. Como é que foi a entrega dessa proposta aos presidenciáveis? Pela primeira vez, os empresários desse setor de transporte passageiro sobre trilhos se reuniu com o objetivo de tentar pautar as próximas políticas públicas nesse segmento. O Brasil ele não tem uma cultura de investimento ferroviário e metroferroviário para atendimento à população nas cidades, muito menos entre cidades, né? E o transporte ele é o setor que te dá a mobilidade para todos os serviços da cidade, né? Você não consegue ir para uma escola, para uma universidade, ir para um barzinho, ir para o trabalho, ou fazer uma compra se você não tiver transporte. Então, o transporte ele é uma pauta fundamental das cidades, especialmente das cidades de hoje. Cidades grandes, aglomeradas, né? E para poder entregar essas propostas e uma visão desse segmento de transporte, de como alavancar investimentos nessa área de trens e metrôs, esses empresários então se reuniram para montar uma agenda e encaminhar a todos os candidatos hoje registrados e concorrendo às eleições de outubro. Para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, a gente preparou algumas artes a partir até de informações do balanço que vocês soltaram no primeiro semestre deste ano, falando sobre o tamanho desse setor no país. Nós temos 27 regiões metropolitanas acima de 1 milhão de habitantes e temos apenas 13 sistemas sobre trilhos, né, que já é um sistema hoje dominante na Europa e mesmo na América do Norte. Né? No Brasil é muito pequeno, a gente não tem nem a metade. E, não por acaso, a grande maioria dessa rede de trem urbano, de metrô e de VLT está nas capitais litorâneas. E não é só pela questão do tamanho da população, né? O que é que precisa para ter a ampliação dessa rede e por que ela é tão pequena? Tudo bem que a gente sabe que o país foi pautado pela indústria automobilística nos últimos 50 anos. Mas qual é a necessidade hoje da expansão dessa rede? Bom, hoje, se você pensar nas nossas regiões metropolitanas, em nossas cidades superadensadas, todas aquelas 63 já deveriam ter algum tipo de sistema de transporte sobre trilhos que pudesse dar alta capacidade para o deslocamento das pessoas em corredores estruturantes. Né? O que falta hoje? Políticas de Estado. A política brasileira ela é muito pautada nos períodos eleitorais. Né? Então, o governante entra, ele tem um mandato de 4 anos e durante aquele mandato ele procura desenvolver políticas e desenvolver sistemas de transporte, infraestrutura, que ele possa entregar. Com isso, o Brasil perde um pouco a opção de planejamento de longo prazo. E com essa perda desse planejamento de longo prazo, as grandes obras de infraestrutura ficam prejudicadas. A gente tem uma arte onde a gente mostra também como é mais ou menos o transporte urbano no Brasil hoje, né? A grande maioria. Então, ele ainda é predominante. Por incrível que pareça, o transporte nas grandes cidades, ele é de automóveis, talvez aí a explicação dos nossos engarrafamentos, do estresse, dos acidentes. Ônibus 25%, trilhos apenas 4% e outros, né,
que é a pé, de bicicleta. Moto, né? Moto também, 32%. Isso. Ou seja, na verdade, a grande parte é o transporte individual, mais de 70% é o transporte individual. Para você ter uma ideia, em cidades mais desenvolvidas, especialmente na Europa e na América, né, o transporte sobre trilhos responde por 30% a 35% de todos os deslocamentos diários. Se a gente olhar no Brasil que isso responde apenas 4%, então a gente vê o motivo realmente de tanto congestionamento nas vias, né? Um alto número de veículos individuais. A gente vê o problema também do transporte público, e aqui eu não me refiro apenas a trilho, mas os ônibus vivem superlotados, assim como o sistema de trilho, porque não tem investimento, né? Então, realmente, para poder dar maior capilaridade, maior movimento para esse fluxo urbano diário, é preciso investir em transporte de alta capacidade. Vocês conseguem dar números, já conseguiram computar qual é a influência, por exemplo, da falta de mobilidade urbana no desenvolvimento da economia? Qual é o tamanho do prejuízo, na verdade? Porque as pessoas, você tem muito engarrafamento, você tem acidente de trânsito, você tem poluição, tudo causado por uma falta de um transporte urbano com algum nível de qualidade. Vocês têm como computar isso? Dá para chegar para um candidato à presidência e dizer, olha, você pode estimular o desenvolvimento econômico em X% se você investir Y% no transporte sobre trilhos? Existem alguns cálculos feitos, inclusive, pelo Banco Mundial, né, que apontam o benefício de você investir em redes de transporte de alta capacidade. O custo de não fazer, ele é infinitamente maior do que o custo de fazer, né? E o investimento no transporte, ele beneficia não só a própria população, que tem um deslocamento e uma vida ativa muito maior, né, muito mais conforto, não só ela, mas também as cidades, como você falou, com a redução da poluição atmosférica, redução de número de acidentes. Poluição sonora também, né? Poluição Essa arte sonora. que a gente fez exatamente para contar. Um vagão de VLT, ele pode transportar o que transportariam 150 carros, quer dizer, seriam 150 carros a menos na rua, ou 10 ônibus, né? Mas a gente não tem, e mesmo o VLT, ele hoje não é muito incentivado nas cidades brasileiras. Mas o VLT está virando uma referência. Eu acho que os projetos que aconteceram agora no Rio de Janeiro, que não só trouxe o VLT moderno, como um novo sistema de transporte, mas apresentou o VLT como uma forma também de você reorganizar os centros urbanos, revitalizar áreas degradadas. Então, um projeto muito bonito que foi feito no Rio de Janeiro, e também a experiência do VLT de Santos tem trazido à tona nas prefeituras municipais o desejo de ter um transporte estruturante. Você está citando, eu lembro que eu até fiquei, quando eu vi o estudo de vocês, eu vi 2 VLTs no interior do Ceará, um na região do Cariri, que é uma região que é um polo industrial e cultural do Ceará, no sudoeste do Ceará, e uma outra na região de Sobral, que é mais para o norte, mais para o nordeste, para o noroeste do Ceará. Qual é o benefício para essa cidade? Por que 2 cidades lá no interior do Ceará pegam um tipo de transporte desse e outras cidades maiores, até em outras regiões mais ricas, não investem? O que é que diferencia isso? A gente tem 2 modelos de VLT, né? O VLT que está em uso hoje nessas regiões lá no Nordeste são VLTs a diesel. Então, é uma tecnologia que não é tão moderna, não tem uma velocidade tão alta, ao contrário dos VLTs agora de Santos e do Rio de Janeiro, que são VLTs elétricos, poluição zero, sistemas muito mais modernos, né? Eu acredito que agora, com a vinda, a gente está resgatando um pouco dessa cultura de investimento ferroviário através do VLT. Então, as prefeituras estão vindo, estão visitando, a população está querendo incentivar e pedindo aos seus líderes que implantem esse tipo de sistema, né? E é um sistema muito mais leve. Então, acredito que o tempo de implantação dele é menor, o custo dele é menor do que o custo de um metrô pesado. Então, acredito que nos próximos anos a gente tem uma pauta muito positiva para a disseminação desse tipo de transporte. Vocês apresentaram uma proposta com 4 grandes pontos. Eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho dessa proposta, né? A gente até preparou também uma arte para ficar mais fácil de ver: o aumento da eficiência, o financiamento sustentável, né? Na verdade, não é essa ainda, é uma proposta que a gente fala das propostas do setor, que cita exatamente... Mas
vamos ver a outra, que é o aumento da eficiência, financiamento sustentável, investimentos públicos e transporte sustentável. Esse aumento da eficiência, explica um pouquinho para a gente, é meio autoexplicativo, mas detalha para a gente o que você chama de aumento da eficiência. O que acontece hoje? Hoje, por falta desse planejamento de longo prazo, então as cidades elas foram crescendo e os sistemas de transporte foram vindo para atender a população. E hoje o transporte público de passageiros, ele é um transporte subsidiado pelo governo, seja ele ônibus, seja ele metrô, ele é um transporte subsidiado. O que acontece hoje? Hoje você tem uma desorganização dessa rede de transporte. Você não tem uma rede de transporte integrada e eficiente. Então, você tem linhas, por exemplo, onde você tem ônibus, metrô e vans concorrendo pelo mesmo passageiro. Isso traz uma ineficiência enorme para o sistema. Né? Isso do ponto de vista do empresário. Do ponto de vista do empresário e do ponto de vista seja melhor. Mas do ponto de vista do governo também, porque o governo tem que subsidiar 3 sistemas de transporte para uma única linha. Então, se ele pudesse investir num transporte com capacidade de atendimento para aquela linha e subsidiar um único sistema de forma eficiente, ele teria mais recurso governamental para expandir essa rede de atendimento para áreas onde hoje você não tem transporte público. Né? Então, promover essa eficiência da rede de transporte, dotando os corredores de sistemas que possam atender aquela demanda da população, é fundamental. Você falou o tempo inteiro em financiamento público, financiamento governamental. E vocês colocam exatamente isso, um financiamento, investimentos públicos, onde entra a iniciativa privada, porque você, inclusive, representa uma associação de empresas. Né? Onde entram as empresas da área de transporte sobre trilhos no Brasil, que não seja na concessão pública de linhas já prontas, que é o que tem acontecido hoje? O transporte é um serviço público. Né? Então, ele tem que vir para a iniciativa privada através de concessões de serviço. Né? Então, o transporte sobre trilhos ele tem uma alta atratividade para a formação de PPPs e concessões. Todos os sistemas até hoje que foram colocados e ofertados para a concessão do serviço do setor privado, eles têm respondido de forma muito positiva, como é o caso, por exemplo, do metrô de Salvador, que é um ícone na nossa história, porque é um sistema que ficou mais de 15 anos parado, era para ser um sistema público, né? E agora o governo da Bahia, retomando esse projeto, resolveu fazê-lo por concessão e em 3 anos o privado colocou o metrô operando e hoje Salvador tem a 3ª maior rede de metrô do Brasil. Você falando aí em tempo, o metrô de Brasília também foi um projeto que demorou mais de 10 anos a ser entre o começo da construção e a inauguração de um primeiro trecho. Né? Qual é o tempo? Por que demora tanto sempre a obra de metrô? São obras complexas, não são obras simples, né? Não só pela obra de infraestrutura, mas também pelos próprios sistemas. O sistema de trens e metrôs é um sistema altamente tecnológico, muito seguro, e essa segurança toda depende de tecnologia. Né? Mas o grande problema não é a obra de infraestrutura ou a obra de sistema. O grande problema é a velocidade com que o governo consegue investir e fazer esses sistemas ficarem prontos. A iniciativa privada não consegue fazer esse investimento se for uma parceria, uma PPP, por exemplo? Sim, e essa é a maior vantagem de você ter PPPs nessa área de trens e metrôs. Né? O metrô da Bahia, o metrô de Salvador, veio dessa forma, PPP. O VLT Carioca é um outro exemplo de muito sucesso nessa área de PPP. Só para a gente deixar claro, PPP é parceria público-privada, né? Que é a associação entre entidades governamentais, seja União, Estados ou municípios e empresas. E as empresas privadas, exatamente. E a tendência é que os novos investimentos para esse setor ferroviário e metroferroviário venham nessa modelagem de parceria público-privada. Mas na proposta de vocês estão sugerindo alguns tipos de subsídio do governo, quer dizer, além de um financiamento, subsídio em IPI, redução de IPI, redução de ICMS. Qual a necessidade para a indústria desse tipo de subsídio hoje? Não dá para fazer sem subsídio, porque o governo federal já não tem caixa, já está com déficit. Se ele for subsidiar ainda mais, vai ser pior essa situação para o país. A nossa agenda ela não traz o subsídio direto para o sistema. O que nós apontamos na nossa agenda é que, se o governo quer
dar prioridade ao transporte público, e aí eu não digo só de trilho, mas a qualquer tipo de transporte público, ele tem que sinalizar essa prioridade, né? No momento que você dá redução de IPI para compra de veículos automotores individuais, você está incentivando o transporte individual. Então, Seria uma mudança aí de subsídio. É uma mudança de visão, né? Eu não digo que a indústria automobilística não precise, de alguma forma, de ser incentivada. A gente tem uma economia pautada muito nisso, mas precisa haver uma mudança de visão enquanto o gestor público para observar a demanda da cidade e uma forma de atender. A gente já tem estudos econômicos no país há décadas que mostram que a produção de um carro gera X empregos, né? E gera um ganho X no PIB. Como é que é nesse setor de transporte sobre trilhos? Porque a gente tem aí geração de emprego quando da construção, mas a gente tem um problema grave que a gente não tem no país fabricação suficiente de vagões e nem de trilhos, né? Vocês têm estudos, quer dizer, dá para chegar para os governos, porque não é só para o governo federal, mas para os candidatos e dizer, olha, é isso aqui que se pode ter, de fato, de desenvolvimento econômico num período de 4 anos, porque eles estão interessados também no desenvolvimento econômico e também na questão eleitoral. O que acontece, Antônia? A cadeia toda da indústria, ela já foi muito forte no Brasil. E nos últimos 4 anos, essa cadeia vem sendo reduzida por falta de investimento. Isso sinaliza de forma gritante a prioridade que o governo não tem dado para o transporte metroferroviário brasileiro. Né? A partir do momento que esses investimentos voltam e que essa demanda das cidades por transporte de trens e metrôs começa a ser atendida, nós temos uma indústria pronta para ser retomada. Precisa de prioridade. Nenhum investidor vai trazer e deixar um parque tecnológico todo montado aqui sem previsão de investimento. Onde seria essa indústria? Onde dá para se implementar, ampliar a indústria já existente e onde se pode implantar novas indústrias ligadas ao transporte? Nós temos um parque muito forte em São Paulo, parque muito forte lá na área do Rio Grande do Sul. Lá no Nordeste também temos, inclusive, indústrias nacionais fabricando trens e metrôs. Então, assim, dá para fortalecer todo esse parque, gerando empregos, né? E uma coisa muito interessante é que a nossa geração de emprego, muito embora a gente o Brasil esteja aí há 4, 5 anos com níveis de desemprego muito alto, a empregabilidade no nosso setor vem aumentando. Por quê? Explica esse. Porque as nossas linhas, elas vêm ampliando, né? Então, você teve o metrô de Salvador que inaugurou, então você tem contratação muito forte na área de manutenção, na área de operação, pessoal técnico de segurança. Então, você começa a gerar emprego em toda essa cadeia que funciona em volta do setor. E tem mão de obra qualificada no país suficiente para isso hoje ou teria que investir um pouco na formação dessa mão de obra? Temos que investir na formação de mão de obra. Hoje, a nossa formação é basicamente provida pelo próprio operador. O operador, ele faz os seus próprios treinamentos e tem todo o seu plano de carreira focado nisso. Você falou em trens suburbanos. A gente só ouve falar em trem suburbano no Rio de Janeiro, né? Que vai para os subúrbios, para a Baixada Fluminense. Qual é a importância real? Aqui em Brasília já existiu, inclusive, um trem que ligava Brasília, de passageiro, à cidade goiana de Lusiânia, que é muito próxima e que hoje, na verdade, faz parte do entorno da região chamada entorno do Distrito Federal. Qual é a importância e, de fato, a possibilidade de se implementar esses tipos de trem no Brasil? Primeiro, congestionamentos, né? Você ligar 2 polos que estão mais distantes, que são polos altamente conectados, tanto por nível de empregabilidade ou também por questão de serviços de saúde, educação. Então, as pessoas usam muito o trajeto, né, entre cidades-polo. Então, você tem um transporte de alta capacidade, alta velocidade, rapidez, segurança para esse transporte diário do cidadão, ele dá maior qualidade de vida para a pessoa. Né? É menos tempo de deslocamento diário, menos engarrafamento. É o que você está chamando de transporte sustentável? Detalhe um pouquinho esse item, transporte sustentável do programa de Todas vocês. as agendas mundiais hoje, elas pautam no transporte como uma meta para redução de índice de poluição do ar. Né? Então, os maiores líderes, eles têm focado exatamente nisso para tentar baixar esses índices de poluição.
A pauta do transporte sustentável, ela é uma pauta no Brasil muito falada, né? Mas temos que sinalizar prioridade a essa pauta. Então, o que nós pedimos em nossa agenda de governo para essa questão do transporte sustentável é que hajam linhas de financiamento específicas para o transporte sustentável, para que você possa implantar sistemas de transporte urbano que tenham emissão zero, né? Essas propostas, elas requerem uma mudança na linha de desenvolvimento do país, nas 3 instâncias, do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Qual é a expectativa de vocês por essa entrega que vocês fizeram, no caso, aos presidenciáveis, mas como é que estão as conversas com os candidatos locais, de que o país, de fato, mude essa sua linha de investimento na área de transporte, o que pode ser feito aí em um governo em 4 anos? Qualquer que seja o governo. Qualquer que seja o governo. Temos hoje uma nova oportunidade, né, com essa eleição, de eleger líderes que realmente façam a diferença. Nós não temos mais espaço para projetos que não se concretizam e obras paradas. Precisamos realmente de líderes que avancem com uma agenda inovadora para o nosso setor. A gente tem você está falando aí que a gente não tem mais espaço para projetos que não se realizam. A gente tem uma outra arte a partir do relatório inicial de vocês, que é muito interessante, que mostra, quer dizer, o primeiro metrô no Brasil foi o de São Paulo em 1974. Vamos falar então um pouquinho desse aqui, depois a gente fala do outro, né? A gente tem hoje esse transporte de passageiros dias em São Paulo, que é o maior dia, 7 milhões de passageiros e 300 mil. Rio de Janeiro, 1,5 milhão. Embora você tenha nas regiões metropolitanas, elas não são assim tão diferentes. E Recife, 400 mil passageiros dia são os maiores movimentos do país. Poderia ser maior? Essas redes poderiam ser maiores? E aí aqui agora a gente tem uma outra arte que Brasil e Seul começaram o metrô no mesmo ano, 1974. No Brasil foi o de São Paulo, né? A gente tem no Brasil inteiro 1.064 quilômetros e em Seul, só na cidade de Seul, na cidade de Seul, né, nós temos 1.110 quilômetros. O que é que mostra? Não vou nem falar aqui de Xangai, né, e Londres, embora Londres seja a primeira, né, cidade praticamente de metrô. Mas o que é que mostra isso aqui, Brasil e Seul? Isso mostra a falta de prioridade. A gente não está falando da Coreia como toda, é só Seul, né? Não, e nem dos asiáticos como um todo, né, que tem uma expansão muito acelerada hoje no desenvolvimento de redes de trilho. Essa é a diferença que a gente tem entre uma mobilidade mais sustentável e a mobilidade que nós temos hoje no Brasil, que a gente não atingiu em nenhuma das capitais brasileiras, essa mobilidade sustentável, né? Então, quando a gente vai para fora, as pessoas que viajam e podem ir para fora, elas chegam lá fora, a primeira coisa que elas fazem é pegar um trem e um metrô. E elas vivenciam isso e veem a importância desse sistema de transporte para o fluxo diário das cidades, né? Aqui no Brasil, não. A gente tem um sistema de transporte muito pautado, como nós falamos, no transporte individual. É preciso mudar esse paradigma. E esse quadro mostra exatamente isso, a prioridade que o Brasil dá para esse transporte ferroviário e metroferroviário. Mas dá para mudar essa prioridade? O que é que isso significaria para a economia? A gente está aqui, né, no Agenda Econômica, a gente está falando de mobilidade urbana, que isso impacta diretamente, com certeza, na produção econômica, né? Um trabalhador que leva 2 horas para chegar e 2 horas para voltar, ou seja, ele passa 4 horas do dia, vai trabalhar mais 8, né? Mas ele passa 4 em deslocamento, certamente a produção dele cai. Né? A saúde dele cai e a produtividade dele cai. Então, isso gera reflexos em toda a economia, né? A produtividade dele cai, a produtividade da empresa cai, a produtividade do país cai, o PIB cai. Né? Ele fica mais doente, então você tem mais gasto hospitalar, mais internações, você tem mais congestionamentos, mais acidentes de trânsito, então você tem maior número de internações, cirurgias. Esse tema da mobilidade urbana, ele não era muito forte, né? Ele ficou mais forte, como a gente falou, no começo de 2013 para cá. Isso. Qual foi a receptividade dos candidatos a quem vocês já entregaram até agora? Assim, de uma forma mais ampla, de uma forma geral, qual é o nível de comprometimento dos candidatos com esse tema? Nós vemos que os candidatos nessa eleição em específico, tem uma agenda de mobilidade.
né? Nós temos vários candidatos que têm uma pauta específica, inclusive para o transporte sobre trilhos. E isso é muito importante, porque isso vai fazer diferença no dia a dia do cidadão. O que a gente tem batido muito é que os políticos precisam ter uma agenda hoje que faça a diferença. E mobilidade urbana, sem dúvida, é um problema que se alastra em todas as grandes e médias cidades brasileiras. E o que o empresariado do setor do transporte sobre trilhos, né, já que você é representante de uma associação de empresários, o que o empresariado desse setor está disposto a fazer por conta própria? Ele está disposto a investir. Nós temos grandes investidores, nós temos grandes operadores e eles estão dispostos a investir nesse segmento. Mas eles não podem fazer isso de forma espontânea. É preciso que o governo coloque os projetos para frente. É preciso que ele apresente os projetos, que ele lance as parcerias público-privadas, que ele lance as concessões públicas para que esse setor possa avançar em prol dessa mobilidade. Roberta, esperamos então ver o resultado desse trabalho de vocês aí. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigada a todos que estão assistindo. Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Ele também pode ser visto no canal do YouTube. Mande os seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até o próximo programa.